vamos lá. Esse é o segundo episódio do tutorial de Blender. Hoje nós vamos fazer nosso primeiro modelo 3D, mas na prática mesmo. No caso, um copo. E aprender os famosos modificadores, que são mais usados para acelerar o processo da modelagem 3D. Como você aprendeu no último vídeo, nós podemos ver as nossas opções no modo de edição, a como fazer um copo. Aqui em cima temos o modo de adicionar objetos, e o Blender já tem por fábrica como adicionar um cilindro, como você pode ver. Deixa eu deletar só esse cubo, e aqui ó, nós temos um cilindro. Mas acredito que para vocês aprenderem mais rápido, é melhor você fazer seu próprio cilindro. Então vamos vir aqui, adicionar o nosso cubo e realmente começar a colocar a mão na massa. Bom, como você viu no último vídeo, nós podemos utilizar G para mover uma face. E o que eu ensinei no último vídeo é que você pode fazer o seguinte, pressionando G. Bom, eu adicionei aqui uma coisa para mostrar que botões eu estou clicando. E uma coisa que eu não te ensinei, que a gente pode fazer o seguinte, pressionando Z, X e Y, você pode mover em uma direção dos ângulos Z, X e Y. Você praticamente bloqueia um ângulo para se mover só simplesmente em um ângulo. É muito útil porque a gente faz o seguinte, para mover, a gente pode G e Z para mover o tamanho do nosso copo. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar até aqui. Ótimo. Acho não, até aqui. Vamos mover um pouquinho mais para cima para ficar mais reto aqui na nossa grid, nosso apoio aqui. E agora já vamos fazer o seguinte, contando Ctrl R, a gente pode realmente fazer nossos slap cuts que eu ensinei no último vídeo. Selecionando assim. Um ângulo Y ou volta no ângulo X e realmente fazer isso aqui. Bom, como você pode ver, a gente praticamente fez isso aqui. Bom, um copo não é um cilindro fechado, ele realmente tem ele é aberto em cima para realmente tomar água, né? Então vamos vir aqui e vamos clicar I para poder fazer o inset e deletando. Bom, como você pode ver, realmente está assim. Vou deixar assim por enquanto, mas foi para ensinar um jeito para poder deixar a espessura maior, porque a espessura realmente está muito fina. Como você pode ver, tem um papel. Não é assim que funciona um copo de verdade, né? Bom, para fazer o apoio do copo, nós podemos fazer um inset aqui e fazer outro aqui. É sempre bom fazer uns insets bem próximos do final do nosso objeto, como assim. Bom, você pode pensar assim, que essa parte daqui é a face do copo, que é a parte maior. Quando criando uns insets desse jeito, nós realmente podemos fazer o nosso apoio. Vocês vão entender logo, assim e assim. Bom, para criar nosso apoio, nós podemos fazer o seguinte. Agora que eu criei esses insets, meio que você pode ver, virou meio que como fosse uma parte aqui onde a gente pode fazer nosso apoio, suporte. Clicando aqui em cima, ó, a mesma coisa que a gente pode fazer isso aqui, de bloquear um ângulo, a gente pode bloquear só para ver um lado dos nossos ângulos. Nesse botão do Sys-Ray, como mostrado no último vídeo, nós podemos ver através do nosso copo, para saber o que a gente está mexendo mesmo. Extrudar, clicando E e selecionando, bloqueando o ângulo que a gente está mexendo. Da mesma forma, a gente pode vir aqui embaixo, que é a outra parte aqui, ó. Selecionando só esse, na verdade, né? Selecionando e depois vindo aqui. Nós podemos fazer a mesma coisa aqui embaixo. E agora nós podemos fazer o seguinte, nós podemos vindo, extrudando o ângulo X, exatamente, e a gente pode rotacionar um pouco e para baixo. Clica no R para rotacionar e movendo um pouco para baixo. Vai ser um pouco difícil no começo se você nunca usou atalhos ou algo assim, mas você vai pegando a prática ao longo do tempo que você for fazer. Ó, rotacionando e assim. Entendeu? Bom, vamos continuando assim, indo, rotacionando. É claro que o modo fácil é selecionado. Se você estiver no primeiro modo aqui, ó, você vai ter que selecionar só os edges, né, que é as quinas do objeto, com a mesma forma que as linhas. Os três vão dar do mesmo jeito, mas é mais fácil o modo fácil para fazer assim, por causa que é mais fácil, porque seleciona só uma coisinha, né, só a face que está aqui virada. Se você pode ver, ó, deixa eu trocar aqui, ó, como está ficando o nosso objeto. Está quase formando já. Então vamos vir aqui e vamos criar mais um. Bom, agora chega a parte difícil, né? Como que a gente junta esses dois objetos? Porque se você percebeu, a gente não tem como só simplesmente vir aqui e fazer isso aqui, né? Tipo, só selecionando assim. Além de ficar feio, não vai ficar um bom design, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro selecionar as faces, as 4 faces dos objetos, e vamos clicar em Delete e vamos selecionar faces. Bom, como você viu, a gente deletou e ficou aberto, né? Deletamos só as faces. Então vamos agora selecionar no modo, clicando 2, né? Clicando 2, a gente pode selecionar, aqui ó, a gente pode selecionar
deixa eu só fazer o seguinte, vai ficar mais fácil visualizar pra vocês. A gente pode vir aqui em cima, ó, se você quiser, e a gente aumenta um pouco o shadow e também a cavidade aqui. Fica mais fácil visualizar pra vocês, né? Porque eu acho que tá muito branco. Você também pode fazer se vocês quiserem, né? Vindo aqui em cima e selecionando aqui, porque vai ficar mais nítido pra vocês verem no vídeo. Bom, a gente pode vir aqui, selecionando essa face e selecionando essa face, a gente pode vir e clicar Shift F. Opa! F só, não tem shift não, é só F. O que isso significa? Você pode... Vou deletar aqui primeiro, pra mostrar pra você. Vindo aqui na face, nessas duas faces, clicar o botão direito do mouse em New Faces from Edges. Isso significa, ele vai meio que completar pra gente. Ele vai meio que conectar as duas linhas, criar uma face com essas duas linhas. Normalmente é bom sempre, quando for fazer isso, ter normalmente 4 ângulos, né? Pra fazer realmente um quadrado. Porque se for 3 ângulos, você vai criar um triângulo. E às vezes não é tão bom isso, né? Questão de estrutura. Em algumas partes você precisa usar triângulos, mas na maioria você vai ter que usar quadrado. Então, vindo aqui, clicando F, você pode conectar essas duas linhas e pode fazer uma face, né? Da mesma forma, a gente pode selecionar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você pode selecionar só essas duas, mas eu recomendo selecionar isso aqui para realmente conectar esses três. Pronto. Fazendo isso, a gente pode ir conectando o nosso parte de segurar. Pronto. Bom, como você viu, bom, não tá perfeito, claro. Você pode vir aqui no seu ângulo de visão e agora você pode selecionar modo pontilhado. Você pode vir e ajustar da maneira que você quiser. Maior nosso suporte, vou deixar mais assim para que não meio que sempre quando você deixar tudo alinhado. Se você estiver fazendo alguma coisa que é mais low poly, né? Praticamente esse copo tá pronto, né? Só essa parte aqui, né? Não sei se o seu copo você pode fechar também essa parte, se você quiser, né? Ou deixar aberto também, então, vai de sua escolha. Agora chega a parte do mostrar isso aqui. Bom, se você viu, agora se você vir bem aqui embaixo, você pode ver que meio que tá uma linha ali, né? Tá aberto. Bom, normalmente copos, eles são fechados, certo? Eles são fechados. Eles são meio que tem uma espessura que meio que dentro deles eles são mais sólidos. Eles não são um papel desse jeito. É claro que às vezes depende do que você fazer um jogo, alguma coisa, você não vai precisar fazer essa parte de dentro, né? Por causa que nem sempre as pessoas vão olhar dentro do copo. Mas se você quer fazer uma coisa mais certinha, mais com um bom design, então você pode vir aqui e selecionar aquela que para selecionar, você pode clicar Alt Shift para selecionar tipo todas as linhas que estão conectadas uniformemente, pode conectar assim. E você pode clicar E, Z para descer. Vamos só, agora você pode vir aqui, ó, em modo Array para ver o que você está fazendo. Acredito que já tá bom assim, ó. Tô vendo dentro do copo. E agora você pode fazer o seguinte, você pode simplesmente fazer assim, ó, F. Porque não faz tanta diferença, né? É dentro do copo, não faz tanta diferença. Vou deixar os copos mais redondos. Bom, os modificadores ficam nessa parte aqui, que é essa chavinha, são os modificadores, né? Essa chave de inglês ou chave de fenda? Não, chave de inglês, né? Adicionar modificadores, entrar em generar e vir em subdivisão Surface. Subdivision Surface, que é o que vai subdividir nossa malha. E olha o que acontece, praticamente nosso copo teve alguns erros. E acredito que realmente aquilo lá não vai ser tão bom se eu deixar assim, né? Eu quero que o nosso copo seja perfeito mesmo. Então, vamos vir aqui. Ó, pra desativar o subdivision, não desativar ele completamente, mas meio que pra gente trabalhar sem ele, você pode vir aqui e clicar nesse botão, que o modo de edição, ele vai estar desativado, mas se você entrar no modo de objeto, ele vai ativar. Então vai ser muito melhor para você para trabalhar sem precisar de ter o modificador liberado, né, para você. A gente pode fazer é meio que fechar. Como assim? Nós podemos vir aqui, selecionar modo de cantos e simplesmente vir aqui, ó, e ajuntando. A gente pode juntar, eu só tô copiando a malha de baixo aqui, ó, essa malha aqui, essa parte de baixo dentro do nosso copo. Ó, pronto, selecionado. Conectei, ali dentro. Tá meio difícil de entender, mas nessa parte, para não ficar tão atrapalhado, você pode utilizar o H. Você pode selecionar as faces que você não quer mais serem vistas. Nesse caso, é a parte de fora do copo, que eu deveria ter colocado. E para revelar de volta, é só você clicar Alt H e não ficar essa confusão que eu fiquei. Mas tudo bem, né? É mais ou menos assim que você tem que trabalhar, né? Ó, selecionei a parte de dentro do copo e agora eu tô fazendo a mesma técnica que fiz lá de fora para conectar as malhas, as faces, com a parte de dentro do copo. Pronto, acredito que tá bem melhor, né? Não tá tão perfeito, mas tá bem melhor que antes. Bom,
Vou desativar por enquanto isso aqui, né? Porque se você tiver desativado, você vai estar vendo essa parte daqui, né? Do copo. Acredito que tá bem uniforme, né? Eu posso ativar mais, se eu quiser. Não ative muito, não aumente muito, porque, dependendo do seu PC, né? Porque senão vai bugar muito demais. Vou colocar 2 por enquanto. E bom, nós podemos fazer o seguinte. Como você viu, o Subdivision, ele meio faz essas ondulações. E às vezes você tem ondulações que você não quer, né? Você quer deixar reto, mais reto do que ondulado desse jeito. Então você pode vir aqui, ó, pode adicionar isso aqui. Que eu vou ativar o modo de Subdivision, modo edição, pra vocês verem o que vai acontecer. Ó, pronto, ó, tá vendo? Ele meio que fica, ele deixa mais, como posso dizer, mais reto do que ondulado. E a parte que realmente o copo onde vai colocar, você não vai ficar, o copo não é tão redondo na parte de baixo, ele é mais reto na parte de baixo. Bom, agora podemos adicionar um novo modificador. Se você não fez o que eu fiz, você pode vir aqui, ó. Se a sua parte for tipo meio que, vou mostrar, for meio que uma reta, tipo, você não quer realmente fazer aquela coisa de fazer isso aqui, ó. Pode fazer o seguinte, pode adicionar um novo modificador, que é a parte do modificador chamada Solidify. O que ela faz? Ela meio que faz o trabalho que a gente fez ali dentro do copo, mas fez automático pra gente. Que ele meio que faz o seguinte, ó. Você pode até ver que o copo às vezes dá uma mudança, porque aqui ele tá aumentando a solidez do copo. Ele tá meio que fazendo o seguinte, ele tá pegando a linha, a face, e meio que ele tá realmente aumentando, solidificando ele. Você tá aumentando as faces. De maneira que a gente fez, isso aqui é automática. Então, tanto faz da maneira que você for trabalhar. Às vezes eu utilizo os solidificadores para algumas coisas, outras vezes não. Então depende de você, o que você quer trabalhar. Certo? Bom, o copo tá meio... Você percebeu que o copo tá meio Minecraft, então vamos fazer o seguinte. Vamos trazer um pouco as faces pra dentro. Ficou um pouco pior, mas eu acredito que tá bem melhor esse copo mais redondinho. Bom, acredito que o copo... Agora, vamos fazer o seguinte. O copo tá já quase pronto, praticamente. O que a gente precisa fazer mesmo é que se por acaso for passar pra alguém, né? Se precisar passar pra alguém ou meio que renderizar o seu copo, você pode ver que tem umas linhas, certo? Tem umas linhas parecendo que dá pra ver as faces, né? Às vezes é bom pra fazer low poly, mas às vezes não. Ver essas linhas mostrando tipo as faces. Então você pode vir aqui e seja Auto Smoke. O que ele faz? Ele meio que deixa o copo mais perfeito, né? Ele deixa meio o copo mais sem mostrar as linhas, sem mostrar os efeitos, ou mostrar realmente a malha em si do copo. Então a gente pode fazer o seguinte, também vir aqui e adicionar outra loop cut aqui, para deixar a parte do copo mais assim, ó. Deixar essa parte, não deixar a rampa, né? Deixar mais reto, que pode você tomar. E bom, acredito que o nosso copo está pronto, né? Nós aprendemos muitas coisas hoje sobre os modificadores e outras coisas também. Acredito que essa parte foi uma parte mais na prática, ensinando como que faz. Teve outras coisas que a gente aprendeu, mas acredito que vocês entenderam o básico de como modelar em si no Blender. Como modelar a parte mais prática, né? De modelar objetos. Se vocês tiverem alguma dúvida em algum assunto aqui no vídeo, pode deixar nos comentários. E claro, algumas partes do Blender que vocês acham com uma dificuldade para ensinar e dar minhas dicas, só comentar aí embaixo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like. E é isso.